Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua
graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, meus queridos. Alegria estarmos aqui de volta nesse domingo à noite para juntos louvar o Senhor e ouvir um pouco daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Você já experimentou a alegria de ser perdoado? É algo que não se baseia no nosso mérito, e sim na graça da pessoa que estende o perdão para nós. O salmista entendeu muito bem todas as dimensões de ser perdoado. E um dos salmos que ele escreve relatando sobre isso é o Salmo de número 32. Preste atenção enquanto ele vai descrevendo a sua experiência de ser feliz por ser um homem perdoado por Deus. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselho sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Amém. Nós fomos perdoados por Deus. E se você já recebeu a Ele como seu Senhor e Salvador, você tem experimentado a alegria de ser perdoado. E o perdão dele não é algo que fica no esquecimento, mas é contínuo. E nós temos então o benefício do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Pensando dessa forma, vamos nos apresentar perante o altar de Deus, confessando e nos alegrando com o seu perdão. Oremos. Ó Pai, nessa noite nós lembramos que nós somos criaturas pecaminosas, falhas. Nós temos, Senhor, pecado dentro de cada um de nós. E nós confessamos, Senhor, abertamente que nós temos errado e nós carecemos da glória de Deus em nós. Mas nós não temos a nossa própria santidade para nos alegrar, pois nós faltamos de santidade.
Nós temos sim a santidade imposta por nós, por Jesus Cristo, que nos perdoa e depois coloca em cima de nós a sua justiça, para que nós possamos ter comunhão com Deus Pai. E por conta disso, Pai, o nosso coração se alegra, se exulta no fato de que nós somos salvos e perdoados em Jesus Cristo. E nessa condição, entramos na sua presença nessa noite. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, nos instruir segundo a sua palavra e nos enviar, Senhor, cada um deste lugar para essa nova semana, cheios da alegria da salvação. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quebra as cadeias dos meus pecados, o amor tremendo, mais poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, Senhor nos deixa extasiados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. De graça é seu infalível amor que tomou meu lugar, carrega minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz de volta ordem ao caos, dos órfãos faz filhos amados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E quem governa com a justiça, como o sol brilha em sua força, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. De graça é seu infalível
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim, se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu No nosso momento missionário dessa noite, nós temos o prazer de receber o nosso querido missionário Marcos Soares. E ele vai falar sobre algo que ele está participando, que está começando a crescer. E eu não vou falar os detalhes, eu vou deixar ele explicar. Ele tem um vídeo preparado só para nós, para falar sobre a plataforma Nós. Presta atenção para você entender o que é essa plataforma. Marcos. Olá, meus amigos queridos da Igreja Batista do Cambuí. A gente é sempre muito grato pela generosidade e pela fidelidade de vocês, pelas oportunidades de servir entre vocês. Somos muito gratos por isso. Como vocês já sabem, eu estou envolvido com o projeto da Plataforma Nós, que é uma plataforma que ajuda adolescentes, pais e líderes a decidir sobre questões de escolha da carreira, escolha da faculdade, a tirar as dúvidas que eles têm, para que eles consigam tomar decisões sobre isso baseados na perspectiva cristã, na cosmovisão cristã. Muita gente não consegue ver a relação entre o seu trabalho e a sua fé e acham que são coisas diferentes. Não são. Deus tem tudo a ver com tudo isso. Mas quando eles vão procurar informação, eles não sabem onde encontrar e acabam terceirizando um assunto tão importante como esse para as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm a cosmovisão cristã e que, portanto, vão orientá-los de acordo com os valores apenas seculares, os valores que não levam Deus em consideração. Para mudar isso,
nós estamos desenvolvendo essa plataforma. Temos uma equipe espetacular, a gente está desenvolvendo conteúdos, ferramentas, atividades, encontros, vamos ter acampamentos temáticos, é uma série de atividades que vai durar 3 anos, é um programa de 3 anos, justamente o período do ensino médio. Vai ter coisa para a igreja, vai ter coisa para a família, vai ter coisa para o próprio adolescente, para os líderes, para os pais. É um negócio bem completo, super bacana, empolgante de fato. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa história da plataforma Nós. E aí eu quero fazer um convite para vocês. Apesar de que o Cambuí sempre está na vanguarda, então já tem pessoas daí que já estão nos ajudando de um jeito ou de outro. Mas há 2 ou 3 maneiras de você se envolver com esse projeto. Nós estamos nesse momento fazendo um crowdfunding, chique, né? Uma vaquinha virtual, para poder colocar o projeto para caminhar. Ele vai se tornar autossustentável a partir do ano que vem, mas para investir no desenvolvimento dessas plataformas e conteúdos e tudo, nós estamos contratando uma equipe que não pode ser mais só voluntária e estamos desenvolvendo sites e outras coisas. Então nós estamos fazendo um aporte inicial para que o projeto comece a funcionar. Ele vai virar uma associação depois, estamos vendo isso contabilmente. Então nós estamos fazendo esse aporte através da plataforma Kikante, que é uma plataforma de crowdfunding. Você pode encontrar o link na descrição desse vídeo e você pode entrar lá, conhecer mais detalhes do projeto, ajudar financeiramente. Mas muito e muito mais importante do que isso, você pode nos ajudar a divulgar, a colocar a gente em contato com igrejas, com pais, com adolescentes que precisam disso. Talvez você precise, mas talvez outros que você conheça também precisam. E esse crowdfunding tem a finalidade não apenas de levantar o recurso, mas também de formar uma comunidade. A palavra-chave da nossa época, inclusive para alcançar o coração do adolescente, é conexão. E é isso que a gente gostaria de contar com você para fazer e para nos ajudar. Sabe qual que é a nossa preocupação? Nossa preocupação é que a nossa geração não termine num Eclesiastes. Você se lembra, Eclesiastes? O homem debaixo do sol, Salomão conseguiu tudo, mas nada valeu a pena. A gente não quer que os nossos filhos passem por isso. Para que isso não aconteça, precisamos dar-lhes uma perspectiva eterna para tudo, inclusive para a sua carreira e para a sua vida profissional. Muito obrigado por seu apoio, por sua oração, por seu incentivo. Estaremos juntos levando esse movimento para frente para alcançar toda a nossa geração. Como nós podemos entender, essa plataforma nossa, ela está direcionada para ajudar os nossos filhos, os juniores, adolescentes, até jovens, na escolha de carreira segundo os padrões da cosmovisão bíblica. Algo extraordinário. Eu tenho certeza que muitos aqui na nossa igreja irão se beneficiar. Se você quer saber maiores informações, você poderá procurar ali na internet, plataforma Nós, e você poderá ter mais informações. Mas não é só isso. O Marcos Soares tem muitas outras áreas que ele tem produzido material, muitas lives que ele faz durante a semana. Se você gostaria de estar na lista de distribuição dele, pois ele está sempre vindo com informações atualizadas sobre vida, sobre carreira, sobre como estudar a Bíblia, sobre vários aspectos que tangem a nossa vida, você poderá entrar dentro do site Ministério Alvo e ali você terá informações de contato, inclusive o WhatsApp dele. Entre em contato com ele, peça para ele te colocar ali em uma ou mais listas para você receber as chamadas nas suas redes sociais para você poder participar e ser enriquecido. Como tem sido bom nós podermos participar na vida ministerial do Marcos e da Leia Soares e pedimos que Deus continuamente os use para abençoar não apenas a nossa igreja, mas a igreja em geral espalhado pelo Brasil e ao redor do mundo também, pois ele também atua em vários países fora do Brasil. Continuemos a orar por esse querido casal. Como é bom nós podemos ofertar ao Senhor, colocar de volta no seu altar uma porção daquilo que Ele tem dado a cada um de nós. Provérbios 3:9 nos ensina que nós devemos honrar o Senhor com as primícias dos nossos bens e deixar que isto seja algo que Deus use para abençoar o seu reino e de volta abençoar as nossas vidas e os nossos corações. Agora é o momento de você poder honrar o Senhor, devolvendo de uma maneira de alegria a Ele uma porção daquilo que Ele tem dado em nossas mãos.
Só Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ofertar ao Teu reino. Usa, Senhor, cada oferta para expandir, Senhor, a proclamação do Teu Evangelho, seja perto, seja longe. Continuamos, Senhor, a colocar nas Tuas mãos os projetos desenvolvidos pelo Marcos Soares e todos a sua equipe e os parceiros também que estão atuando nas várias plataformas, inclusive essa que nós conhecemos hoje, plataforma nossa. Usa isso, Senhor, para educar famílias com seus filhos de como tomarem decisões de vida e carreira baseado nos princípios bíblicos e que isso seja bênção para nós, para eles e para a nossa igreja. Colocamos então nas tuas mãos, gratos em nome de Jesus. Amém. Queremos nessa noite colocar algumas áreas de volta ao Senhor em oração, pedindo para que Ele esteja nos avivando, nos fortalecendo e nos dando sabedoria, tudo no âmbito espiritual. Nós precisamos do toque espiritual de Deus sobre nós. Não obstante todos os desafios da vida, muitos desses desafios envolvem o físico material, a saúde, o trabalho, até os relacionamentos. Nós precisamos do toque espiritual de Deus, pois é um problema espiritual que aflige a humanidade. Tem a ver com pecado, sim, tem a ver com a nossa separação de Deus por conta disso e tem a ver com a reaproximação de Deus conforme a Jesus Cristo e a nossa aceitação dele. Então, vamos pedir nessa noite para que Deus esteja atuando no nosso meio. Você tem ali na sua tela essas palavras. Ore junto comigo enquanto eu coloco nas mãos dele esses termos, esses conceitos e que Deus nos abençoe a partir disso. Oremos. Ó Pai. Nessa noite, Senhor, nós queremos buscá-lo. Nós entendemos, Senhor, que nós não temos soluções por nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que nós temos ali algum caminho que pode ser benéfico, mas se é um caminho, Pai, que é simplesmente algo que nasce no nosso coração, sem consultar a Ti, sem colocar isso aos Teus pés, nós podemos ter a certeza, Pai, que os nossos planos são humanos e são fadados a falhar mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos continuamente da Tua mão sobre nós. Nós pedimos, Senhor, que esteja nos avivando, nos dando, Senhor, aquela certeza de que o centro das nossas vidas não se encontra fora de Jesus Cristo, mas se encontra no nosso relacionamento pessoal contigo. A partir disso, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa encher os nossos corações, as nossas mentes e as nossas vidas com a Sua palavra, com a Sua verdade, com a Sua visão, nos avivando de dentro para fora, colocando, Senhor, em nós o fogo de Jesus Cristo, não apenas para testemunhar, mas para saber como viver as nossas vidas. Ó Pai, nós também pedimos por fortalecimento, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos inconstantes. Nós, Pai, podemos ter as melhores das intenções, mas logo ao dar a largada, nós tropeçamos e muitas vezes caímos. E nós precisamos do fortalecimento espiritual que vem unicamente de Ti. Coloca, Senhor, a Sua força, o Seu poder dentro de cada um de nós. Nos reveste, Senhor, com a Tua fortaleza,
para que nós possamos resistir às tentações e ainda seguir o caminho que já tens mapeado para cada um de nós. Este é o caminho, Senhor, que nos leva de encontro a Ti, de encontro à vida e não à morte, de encontro à verdadeira alegria, não aquela alegria que é fugaz, que é passageira. Ó Pai, também junto com isso, nós pedimos que nos dê também a Tua visão, a Tua sabedoria. Muitas vezes nos falta discernimento para saber como avaliar as coisas. Tantas ofertas, tantas coisas que clamam pela nossa atenção, tantas alternativas são oferecidas a nós nessa nossa existência moderna, e nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Não apenas por conta das ofertas, que são muitas, mas muitas vezes o nosso próprio coração é um coração traiçoeiro, um coração enganoso. Nós não podemos confiar em nós mesmos e nós precisamos da Tua sabedoria. Nos reveste, Senhor, com a Tua verdade, com a sabedoria para saber como trabalhar com essa verdade, como viver a vida, como ser aquilo que nós fomos chamados e projetados por Ti a sermos. E por isso, Pai, nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. É um privilégio de, nessa noite, participarmos como igreja mais uma vez da ceia do Senhor. Reunidos virtualmente, mas reunidos como igreja do Senhor. Eu convido você, que é membro dessa igreja ou está participando conosco desse culto, você que já é um cristão batizado, eu convido você para, nesta noite, participarmos da ceia do Senhor, esse memorial a respeito da morte de Jesus. A morte de Jesus está registrada pelos evangelistas. E a ceia que antecedeu até sua prisão, julgamento, também foi registrada pela maioria dos evangelistas. Eu quero ler para você agora um texto do dia em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, quando ele participava da última Páscoa, aquela refeição com os judeus, que está registrada em Mateus capítulo 26, e eu convido você para lermos os versos 26 a 30 de Mateus capítulo 26. O texto nos diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero convidar você, nesse início da ceia, cantarmos ao Senhor e falarmos dessa verdade que é o poder do nome de Jesus, falarmos um pouquinho sobre relembrarmos a sua morte em nosso lugar. Então você agora, vamos participar cantando esta música e logo após nós vamos prosseguir a ceia do Senhor. Louvai o nome do nosso Deus.
Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Do manto branco voltará e a noite enfim terminará, e em meio ao santo subirei, sua face eu contemplarei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome, louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu A ceia do Senhor é um memorial. É um memorial que relembra a morte de Jesus. Cada vez que participamos da ceia do Senhor, nós lembramos de inúmeras verdades. Mas eu quero destacar hoje para você 3 verdades. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor, conforme li em Mateus capítulo 26, nos lembra a centralidade da morte de Jesus. Jesus está falando por meio da ceia que ele morreria e que a ceia seria uma lembrança constante da sua morte em nosso lugar. O pão simbolizando sua carne, o seu corpo, o vinho simbolizando o seu sangue derramado. Então, a ceia do Senhor aponta para a morte de Jesus, para a centralidade da morte de Jesus. Segunda verdade é que a ceia do Senhor nos lembra o propósito da morte de Jesus. Nós não apenas lembramos que Jesus morreu, mas na ceia do Senhor, mais uma vez nós lembramos do propósito, o porquê Jesus morreu. Mateus 26, 28, Jesus diz que é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, ou como diz a Bíblia também, para que os nossos pecados fossem cancelados. O texto nos diz, inclusive, que é uma nova aliança. O texto diz que é uma aliança que Jesus fez conosco, uma nova aliança.
essa aliança, que Deus nos daria um novo coração, um coração inclinado a obedecê-lo, mas isso porque Ele morreu e porque a sua morte perdoou os nossos pecados. E a ceia também nos lembra, queridos, a terceira verdade é que é preciso nos apropriarmos da morte de Jesus para termos vida no seu nome. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Não basta apenas olhar para o vinho, olhar para o pão e lembrarmos que Cristo morreu, e não apenas que Cristo morreu para perdoar os pecados. Precisamos lembrar que esta tem que ser uma experiência pessoal. Jesus nos fala exatamente isto quando ele afirma que ele morreu, e ele morreu para estabelecer uma nova aliança com todo aquele que o recebesse como Salvador. Nós precisamos nos apropriar da morte de Jesus. Na ceia do Senhor, isto é feito simbolicamente quando nós comemos o pão e quando nós bebemos o cálice. Quando nós comemos o pão e nós bebemos o cálice, simbolicamente, nós estamos dizendo que temos parte com o sacrifício de Jesus. Aliás, Jesus nos diz em João capítulo 6, verso 53, em que ele fala que o verdadeiro discipulado consiste em comer a sua carne e beber o seu sangue. Metaforicamente, isso é, ter participação na sua morte. Quando participamos da ceia, simbolicamente, nós estamos relembrando aquele dia em que, por meio do nosso arrependimento e da fé, nós recebemos a Jesus como Salvador, e naquele dia nós nos apropriamos, nós tomamos parte na sua morte, no seu corpo que foi pregado na cruz por nós e no seu sangue que foi derramado. Por meio da ceia, nós lembramos que nós nos apropriamos de maneira pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Eu convido você hoje, então, para ao participar da ceia, lembrar ou relembrar a morte de Jesus, relembrar o propósito da morte de Jesus, e novamente renovar a sua aliança, dizendo que você tem parte com o sacrifício de Jesus. Você é um verdadeiro discípulo, tendo parte no seu corpo e também no seu sangue. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, participe agora também do pão. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. A Bíblia diz que, semelhantemente, depois de comer o pão, ele deu graças e tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, ou nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Em memória de Cristo agora, vamos também beber o cálice, como diz a Bíblia, participando e relembrando que é o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos beber do cálice em comunhão com o Senhor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Vamos orar, queridos. Deus de amor, mais uma vez, nós queremos agradecer pela morte de Jesus que hoje nós relembramos. Nós queremos te agradecer porque a morte de Jesus
teve um propósito, que é perdoar os nossos pecados e nos redimir, nos dar a redenção. Obrigado, porque a morte de Jesus teve esse propósito e cumpriu esse propósito quando o Cordeiro de Deus foi pregado na cruz e nos purifica hoje de todo o pecado. Quando o justo Jesus foi entregue por nós injustos, nos dando também a remissão de pecados. Queremos te louvar por essa morte substitutiva. Queremos te louvar também, porque por meio da ceia nós lembramos da aliança que temos com o Senhor. Como diz o Senhor em João capítulo 6, simbolicamente estamos comendo da sua carne, bebendo desse sangue, dizendo que temos parte com o Senhor e que somos agora filhos amados do Pai, redimidos por Ti. Obrigado, porque na ceia do Senhor nós relembramos da necessidade de nos apropriarmos do sacrifício de Jesus e dos benefícios que Ele nos trouxe. Obrigado, Pai querido, por Teu grande amor demonstrado na cruz e que nós vivamos todos os dias como discípulos do Senhor, anunciando a Tua morte até que o Senhor venha. É a minha oração agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
A vida no reino de Deus. Esta é a série de mensagens que temos compartilhado com os irmãos aos domingos à noite, baseada esta série no Sermão do Monte, capítulos 5 a 7 de Mateus. Na semana passada, nós falamos sobre a espiritualidade do cristão. Tratamos das práticas, dos deveres cristãos ou religiosos, em que Jesus nos ensina a fazê-los ou praticá-los adequadamente. Aprendemos sobre dar esmolas ou fazer doações, sobre a oração e sobre o jejum. E Jesus fez um alerta, uma advertência: não façam nenhuma dessas obras para serem vistos pelos homens. E Jesus, então, nos diz que há uma forma adequada de praticar os deveres religiosos, no nosso caso, os deveres cristãos. E ele disse: cuidado com a hipocrisia, cuidado com o fazer desejando ser observado, ser elogiado, receber aplauso dos homens. E a Bíblia nos diz, aprendemos, a espiritualidade cristã é algo entre você, entre eu e Deus. A espiritualidade cristã tem um objetivo: glorificar a Deus. Ela tem que ser discreta, buscar a glória de Deus e deve focar na recompensa divina e não na recompensa humana. Uma das práticas compartilhadas por Jesus é a prática da oração. Então vamos lá, falamos sobre fazer doações ou dar esmolas, oração e jejum. Mas quando Jesus fala de oração, ele não apenas faz a advertência de como não fazer e como fazer, não como os fariseus, mas ele detalha, ele expande o ensino e ele nos apresenta aquela que é conhecida hoje como a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Então hoje eu quero falar, dentro desse tema, a espiritualidade do cristão, sobre a oração do cristão. E eu quero então, hoje, compartilhar com você Mateus capítulo 6, versos de número 9 a 15. Mas primeiro, relembrar o que Jesus condena na oração. Versos 5 e 6, nós lemos da semana passada o seguinte: e tu, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Jesus aqui então nos ensina para evitarmos a atitude dos hipócritas, e como vimos que é a atitude dos fariseus, fazer os deveres religiosos com uma aparência de piedade, desejando a aprovação e o aplauso humano. A motivação errada Jesus está nos dizendo. Vimos que não apenas na questão do jejum, da oração, do dar esmolas ou fazer doações, que nós cometemos esse erro. Temos que evitar a hipocrisia, queridos, em todas as áreas da prática da espiritualidade. Em tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus, fazemos em nossa vida, temos que evitar o farisaísmo. Pode ser o cantar, o ler a palavra, dar uma aula numa escola bíblica, dirigir um estudo bíblico, ser líder de um ministério ou qualquer outra questão. Falamos até sobre aquilo que nós colocamos nas redes sociais, tudo, evitar a atitude farisaica. Mas Jesus, ao falar da oração, ele fala também de uma outra atitude a ser evitada, a atitude dos pagãos. E nos versos 7 e 8 nós lemos o seguinte: e quando orardes, diz Jesus, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Evitar o erro dos hipócritas, que é a ostentação, orar para ganhar aplausos, e evitar a atitude dos pagãos, dos gentios, que é a atitude da
concentração na mecânica da oração, na forma da oração, no uso das palavras, achando que falar mais bonito, vai conseguir tirar de Deus o que nós desejamos. Buscar o sucesso na oração por meio da mecânica, da forma da oração. Mas Jesus diz, não precisam orar e nem devem orar como os pagãos ou os gentios, porque Deus já sabe de antemão tudo que vocês precisam. A oração não deve ser usada para tentar impressionar a Deus ou tirar de Deus aquilo que desejamos. Portanto, eu diria aqui, queridos, Jesus está nos dizendo, evite a hipocrisia e evite a verborragia. Evite, queridos, a hipocrisia e evite o muito falar, achando que isto garante o sucesso na oração. E aí Jesus nos ensina a forma correta da oração. E a Ele nos dá aquilo, como disse, conhecida hoje como a oração do Pai Nosso ou a oração modelo. Os versículos 9 até versículo número 15 é esta oração que eu leio agora e eu creio até que grande parte de vocês já conhece essa oração de cor. Os versículos 9 a 13 é a oração em si, e os versículos 14 e 15, Jesus reafirmando a necessidade de perdão como base para a oração. Jesus diz no versos 9 em diante, portanto orais desse modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Queridos, a oração começa com a expressão, Pai nosso que estás no céu. E já nos dizendo a quem nós estamos orando. Nós estamos orando a Deus, mas este Deus que é o nosso Pai. O Deus a quem oramos é Pai, portanto é um Deus que se importa, é um Deus que cuida, é um Deus que provê e é um Deus que tem poder. E ele diz então, Pai nosso que estás no céu, quando você for orar, dirija-se a Deus como Pai e dizer, e incentivar, nos incentivar a orar a Deus como Pai, é um encorajamento, queridos, para a oração. Porque quando oramos, nos referindo a Deus como Pai, nós nos lembramos que nós fomos perdoados, fomos adotados, somos amados e fazemos parte da família de Deus. Deus como Pai, existe reverência, mas existe relacionamento, existe liberdade. Deus é Pai, e aí assim nós nos dirigimos a Ele em oração. Em 2019, eu estava nos Estados Unidos, viajei para os Estados Unidos para fazer um curso e participar de uma conferência que eu participo com bastante frequência. E eu estava lá em 2019, no mês de maio. E aqueles primeiros meses aqui do ano foram muito desgastantes. Eu estava muito cansado, eu estava, diria assim, exaurido emocional, fisicamente, até espiritualmente. E esse foi um tempo ali em que eu fui buscando até recarregar as baterias. E eu, além do curso, aproveito nos domingos, 1 ou 2 que eu fico por lá, para visitar as igrejas que eu frequentava, que eu visitava, para poder participar dos cultos. É uma forma que eu tenho de recarregar as baterias. E naquele domingo de manhã eu saí logo cedo, e como eu fico pouco tempo lá, o que eu fiz, eu aproveito no mesmo domingo, vou às vezes em 2 ou 3 igrejas. E foi aquele domingo de manhã, no mês de maio, primeiro domingo de maio, quando eu de manhã fui a uma igreja, ao meio-dia estava numa outra igreja onde eu receberia o material para o curso do dia seguinte. Então de manhã participei de um culto, meio-dia fui conhecer as instalações, o programa de educação cristã e evangelismo daquela outra igreja. E eu planejava, eu fiquei lá até umas 2 horas da tarde, planejava às 5 horas ir a uma igreja em Atlanta, na região de Atlanta.
é a igreja Passion Church, que eu queria conhecer, mas não tinha ido ainda nessa igreja, do pastor Luiz Giglio. E eu então, entre 2h05, o Starbucks resolveu, fiquei ali no Starbucks tomando um café, lendo um pouco, depois peguei o carro, me dirigi para Atlanta, cheguei com antecedência numa grande igreja, pelo menos umas 3.500 pessoas naquele local, eu nunca vi tanto jovem aguardando a abertura do culto naquele grande anfiteatro, e eu então cheguei lá e entrei. E aí começamos o culto e eu, como disse, estava cansado emocionalmente, cansado fisicamente, cansado espiritualmente. E naquele dia, sem dúvida, mais uma vez eu queria que Deus falasse comigo. Naquele domingo, logo depois, eu descobri que o Luiz Giglio pregaria sobre Deus como Pai. Na verdade, o título era O Pai Perfeito ou Perfeito Pai. Foi o título do sermão dele naquela tarde, às 5h da tarde. Mas ele estava também lançando um livro. E o livro que tem o título Não Abandonado, Not Forsaken, não abandonado, encontrando liberdade como filhos e filhas de um Pai perfeito. E ele, então, estava lançando esse livro, pregando uma série de mensagens, ele pregaria a partir daquele domingo, e eu precisava, naquela tarde, de alguma forma, mais uma vez, me sentir um filho amado do Pai. E eles resolveram fazer um sorteio de livros ali, e disseram, vamos sortear livros aqui. E eu disse para Deus no meu coração, assim, olha, eu quero ganhar esse livro. Na verdade, o que eu queria ali é quase que Deus dizendo assim, olha, eu sei o que você está passando, eu estou contigo, você é um filho amado, eu estou com você. E eu orei ao Senhor. E olha, queridos, Deus responde orações, eu fui sorteado. Na verdade, toda a fileira de umas 10, 15 pessoas de um templo imenso, entendeu? Então, vejam só, eu sou sortudo, queridos, porque eram mais de 3.000 pessoas. Então, 3 ali naquela terceira fileira, aquela terceira fileira onde estava, foi sorteada e eu ganhei este livro. Naquele momento, com esse pequeno carinho de Deus, eu me senti mais uma vez um filho amado do Pai. Ganhar aquele livro foi um ato, porque me tornou para mim um memorial, marquei a data, foi dia 5 de maio de 2019, o título Não Abandonado, Encontrando Liberdade como Filhos e Filhas Amadas de um Pai Perfeito. Então, eu naquele momento me senti um filho amado do Pai. Quando nós oramos dizendo assim que Deus é Pai, é o encorajamento para a oração. É o encorajamento porque Deus está dizendo assim, você é um filho amado, você se dirige a Deus como Pai. O Deus a quem nós oramos nesta oração, que Jesus nos ensina, oração modelo, é um Pai que ama, que cuida, que se importa, que provê e tem poder. Mas ele diz, é Pai nosso, dizendo que ele é Pai desse grupo chamado Família de Deus, da qual eu faço parte, da igreja, do coletivo. Existe uma dimensão individual. Eu sou filho amado desse Pai, mas nós fazemos parte de uma família maior, que é a igreja de Jesus. Esse é um Pai, ele diz, Pai nosso que estás no céu, é um Pai celestial. É um Pai que não é um Pai terreno. Você pode ter tido e pode ter um bom Pai, mas nós falamos de um Pai muito superior, é o Pai celestial, porque os pais humanos são falíveis, são limitados. Se você é pai, você sabe o privilégio que é ser pai. Eu tenho 2 filhas e eu amo ser pai, particularmente eu amo ser pai de 2 meninas. Então, mas somos pais limitados, somos pais falíveis. Mas o pastor Augusto Nicodemos diz que Deus é o Pai, ele é tudo de bom que um pai terreno é, sem nenhum dos defeitos que um pai humano tem. Vejam só. Então, o nosso Pai Celestial, ele é tudo de bom que um pai terreno é, sem nenhum defeito que os pais terrenos ou os pais humanos têm. É o Pai perfeito. A este Pai, Pai nosso que estás no céu, que nós nos dirigimos em cada uma das nossas orações. Jesus, então, depois de falar como se dirigir a Deus, ele nos dá aqui esta oração modelo, que eu costumo dizer que é um esboço de fácil memorização,
oração, que destaca as prioridades corretas da oração. E esta oração pode ser dividida em duas partes. Tem 3 pedidos iniciais e 3 pedidos finais. Os 3 pedidos iniciais têm o foco em Deus, e os 3 pedidos finais, o foco está nas nossas necessidades. E esta ordem não é aleatória, não é casual, não é coincidente ou por coincidência. Primeiro, o texto está nos dizendo que há um foco em Deus e depois um foco na minha e na sua necessidade ou nas nossas necessidades. O primeiro pedido ele ora dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quando fala nome, está falando do caráter de Deus, de tudo aquilo que Deus é. Então ele diz, nós oramos para que o nome de Deus seja honrado. Nós não santificamos, no sentido de que tornamos Deus mais santo por meio dessa oração. Ele está dizendo que o teu nome deve ser alvo da nossa oração, seja respeitado como santo. Nós, por meio dessa oração, desse primeiro pedido, santificado seja o teu nome, estamos dizendo que queremos que sempre nos lembremos da santidade de Deus em nosso relacionamento com Deus. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, estamos dizendo a Deus, Deus, que o teu nome seja respeitado, honrado, na minha família, na minha vida, na minha igreja, nos meus negócios, no meu dia a dia. Que o teu nome seja santificado, seja honrado por meio do meu procedimento individual, da minha família, ou da minha família, da minha igreja, que nós possamos honrar o teu nome. Como Isaías, que ele olhou para Deus e viu, aquela revelação, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando a glória de Deus encheu a casa, ele diz, eu sou pecador, e eu preciso dessa remissão do Senhor, tenho os lábios impuros, e eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos, ele recebe o perdão. Santificado seja o teu nome. Nós estamos orando para que a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha igreja e de mais pessoas possam honrar o nome de Deus como santo. Mas não apenas isso. O segundo pedido venha o teu reino. O título dessa série é A Vida no Reino de Deus. Esse reino, diz Jesus, já está entre nós. Jesus inaugurou esse reino. Ele já reina, ele é soberano. Mas temos aprendido, nem todos se submetem. A vida no reino de Deus, temos aprendido, é a vida daqueles que aceitaram a Jesus como rei, ou como Deus como rei em suas vidas. Aqueles que receberam a Jesus como Salvador e Senhor. Quando oramos, venha o teu reino, estamos orando para que mais e mais pessoas recebam a Jesus como Salvador, para que mais e mais pessoas se submetam a Deus como Senhor do céu e da terra, o Senhor do universo. E quando oramos, venha o teu reino, nós estamos orando com um coração missionário, estamos dizendo, Senhor, que esse teu reino se expanda, que mais pessoas se submetam ao Senhor. Por isso, queridos, que nós fazemos obra missionária, porque nós queremos que mais pessoas se tornem súditos do reino, mais pessoas se tornem súditos desse rei maravilhoso. Nós oramos e fazemos missões. Quando oramos, venha o teu reino, estamos dizendo o seguinte para Deus, usa minha vida, usa meus recursos, usa meus dons, usa meus talentos para a expansão do teu reino. Nada é mais belo, nada é mais poderoso do que o reino de Deus chegando e pessoas aceitando esse reino, se tornando súditos desse reino. Mas em terceiro lugar, ele ora, nos ensina a orar da seguinte maneira, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, a começar na minha vida, que a tua vontade seja feita. Quando ele diz, olha, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ele está dizendo que lá no céu, a vontade de Deus é perfeitamente
realizada e respeitada, mas estamos orando, seja feita a tua vontade, a começar na minha vida, mas também no mundo. Queridos, muitas vezes nós fazemos planos e depois queremos que Deus abençoe, mas não é assim que vive o cristão, não é assim que deve viver um súdito no reino de Deus. A vida no reino de Deus é aquela que diz: Senhor, qual é a tua vontade? E eu vou me submeter à tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, o que não significa necessariamente que ela é a mais fácil. Queridos, venha o teu reino, depois oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade, ó Deus, estamos orando e desejando, seja feita na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Que a tua vontade seja feita, que a tua vontade se manifeste a começar na minha vida. É uma oração desafiadora. Portanto, 3 pedidos iniciais: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que temos aqui é foco no nome, no reino e na vontade de Deus. E isso nos lembra que é muito fácil nós nos concentrarmos em nós mesmos e nos esquecermos desse foco em Deus. E a oração que Jesus nos ensina a fazer, que é uma oração modelo, que pode ser repetida, mas não que ela vai ser, não é a única oração a ser feita, é uma oração guia para a nossa vida, dizendo: oração começa com foco em Deus, foco no nome, na vontade e no reino de Deus. Isso tem implicações revolucionárias, diz John Stott, porque deixa de ser uma oração egocêntrica e passa a ser uma oração teocêntrica. Nome de Deus, reino de Deus e a vontade de Deus. E aí John Stott completa dizendo: na contracultura cristã, que é esse modo de vida no reino, nossa preocupação não é com o nosso nome, reino e vontade, mas com o nome, o reino e a vontade de Deus. Nome de Deus, reino de Deus, vontade de Deus. Algumas questões agora para a nossa aplicação. Quando você ora, por onde você começa? Você começa com foco no nome, no reino e na vontade de Deus? Não precisa nem responder. Eu vou responder por você e por mim. Nós, em geral, começamos com as nossas necessidades. Nós já comparecemos perante Deus apresentando as nossas necessidades. Mas o foco deve ser no nome de Deus, no reino de Deus e na vontade de Deus. Agora, tendo feito esta oração, essa primeira parte, Jesus nos conduz agora para a segunda parte da oração, nos ensinando o que podemos pedir ao Senhor. Então, tendo, em primeiro lugar, falado e tendo foco em Deus, nós temos liberdade agora de apresentar a Ele de maneira legítima as nossas necessidades. Os pronomes mudam agora, de teu, tua, para nosso e nossas. Nós priorizamos a glória de Deus, agora apelamos para a graça de Deus. E o primeiro pedido dessa segunda parte da oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso é uma expressão que significa tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Isso inclui o alimento, inclui a moradia, inclui o trabalho. Nós oramos o pão nosso, estamos falando do que é essencial para a nossa vida, aquilo que são as nossas necessidades básicas. Mas ele diz, o pão nosso de cada dia. Nós não precisamos pedir, queridos, muito dinheiro, riqueza, para podermos garantir o futuro. Nós pedimos o cuidado de Deus para hoje. E nós continuamos dependendo dele para hoje e também para amanhã. Então, queridos, tendo focado em Deus, agora nós podemos apresentar a Ele aquelas nossas necessidades que são legítimas. Ele nos incentiva a orar. O pão nosso, o necessário para a vida, nos dá hoje. O segundo pedido é: perdoa as nossas dívidas. Alguém disse muito bem que assim como o pão é essencial para o corpo, o perdão é essencial para a alma. Queridos, o pecado é comparado aqui a uma dívida. Ele diz, perdoa as nossas dívidas. E quando nós pecamos, nós ficamos em dívida com Deus e nós não temos como pagá-la. E por isso na oração, nós oramos da seguinte maneira: perdoa-nos as nossas dívidas, não temos como pagá-la. Quando pedimos perdão, a dívida é cancelada.
Por isso, Jesus acrescenta aqui uma cláusula que você observou em Mateus capítulo 5. Quando nós oramos essa oração e falamos para perdoar as nossas dívidas, nós colocamos assim: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é, nós pecamos contra Deus e temos uma dívida. Pessoas pecam contra nós e têm dívida conosco. Nós pedimos o perdão a Deus e nós pedimos que Ele cancele a nossa dívida, assim como nós também temos cancelado, como temos perdoado, diz o texto, aos nossos devedores. E lá na parte final da oração, versos 13 e 14 aqui, ele fala sobre isso, 14 e 15 melhor, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Queridos, ele não está dizendo que você, ao perdoar, tem direito de receber o perdão de Deus. Não. Ele está nos dizendo que o perdoar prepara o coração para receber o perdão de Deus. Na oração, nós temos que lembrar se existe alguém contra quem estamos ressentidos, com quem estamos magoados, de quem sentimos raiva ou com quem ficamos amargurados e nós perdoamos. Deus, mesmo assim, não tem obrigação de nos perdoar, mas, na verdade, este perdão que nós concedemos é que torna o nosso coração como solo preparado para pedir e receber o perdão de Deus. Amargura, ódio, raiva, guardadas no coração, impedem que desfrutemos do perdão de Deus. Só quem tem consciência de que tem uma grande dívida com Deus está preparado para perdoar o irmão. A parábola do credor incompassivo nos conta exatamente isso. Um servo que recebeu o perdão de uma dívida impagável e depois não quis perdoar uma dívida pequena e pagável de um companheiro dele. E Jesus nos ensina que o nosso coração deve ser um coração perdoador. E a oração termina com o terceiro pedido: não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é, não permita que sejamos tentados a ponto de cairmos em pecado. Nós não estamos orando para que Deus nos livre de toda e qualquer tentação. Não nos deixe entrar em tentação, no sentido de que a tal ponto que nós caiamos, que nós sejamos tentados acima do que podemos suportar. E temos que dizer: Senhor, não nos deixe entrar nesse processo de tentação. E você tem que pensar, eu tenho que pensar quais são as minhas, quais são as suas tentações, e dizer para o Senhor: Senhor, não nos deixe entrar em tentação. Queridos, quantas vezes nós temos orado dessa forma? Eu, quando refletia sobre essa oração, esta semana, eu tive que reconhecer que poucas vezes tenho orado de maneira assim tão literal e necessária. Senhor, não me deixe entrar em tentação. A gente vai vivendo achando que vai tendo vitória, o que é capaz de vencer. Creio que nós precisamos reincorporar esta frase desta oração na nossa vida diária. Senhor, todo dia, não nos deixe entrar em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, do diabo atuando na nossa vida. Assim como somos dependentes de Deus para nosso alimento físico, nós somos dependentes de Deus para a vitória na batalha espiritual. Queridos, nessa segunda parte da oração nós temos o pedido por pão, por perdão e por proteção. Já na primeira parte, vimos que oramos pelo nome, pelo reino e pela vontade de Deus. Mas agora nós oramos pelo pão, pelo perdão e por proteção. E aí a minha pergunta para você é: você tem apresentado ao Senhor essas necessidades, ou cada uma dessas necessidades? Ele nos incentivou a orar e pedir ao Senhor. Devemos pedir diariamente o pão, pedir o perdão e pedir também
proteção, porque esta oração mostra a nossa dependência de Deus. Porque no primeiro momento nós focamos na glória de Deus, mas agora nós clamamos pedindo pela graça de Deus na nossa vida. O texto termina: pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Exatamente isso. Nós, ao final, novamente reconhecemos quem é Deus. O soberano sobre o universo, Ele reina. Ele tem todo o poder e a Ele deve ser dada toda a glória. Isso é, Ele é rei e deve ser rei e reinar em nossa vida. Ele tem todo o poder, nada é difícil para Ele e tudo que nós pedimos Ele pode conceder. E tudo que Ele nos concede é unicamente para a sua honra e para a sua glória. Queridos, esta é a oração do Pai Nosso. Eu não conheço melhor guia para a oração. A Bíblia está repleta de orações extraordinárias, inúmeras orações que estão registradas na Bíblia. Temos, por exemplo, a oração de Ana no Antigo Testamento, uma oração extraordinária. Nós temos oração de vários profetas. Temos orações registradas pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, como, por exemplo, a fantástica oração de Efésios capítulo 3. Mas, mesmo tendo orações tão profundas, nenhuma oração se compara à oração do Pai Nosso. Ela é profunda, ela é abrangente e ela é precisa. Por isso mesmo, é conhecida como oração modelo. A ordem é importante. Primeiro a glória de Deus, depois as nossas necessidades. E eu queria, para terminar, pedir para que você avalie sua vida de oração à luz daquilo que eu chamo o gabarito da oração do Pai Nosso. Como é que anda a sua vida de oração? O foco tem sido em Deus, isso é, no seu nome, no seu reino, na sua vontade. Você tem tido a liberdade como filho amado, apresentar a Deus suas necessidades de pão, de perdão e de proteção? Na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a nos dirigir a Deus como Pai, colocando sua glória em primeiro lugar e apresentando a Ele todas as nossas necessidades como dependência dEle. Priorizamos a sua glória e pedimos a sua graça na nossa vida. Eu queria convidar você, ao final dessa palavra, para que nós juntos orássemos o Pai Nosso. Se você não lembra de cor, aparecem na sua tela, mas eu queria convidar você a decorar essa oração, para que você possa usar como modelo, para que quando você for orar, você se lembre desses itens e a sua oração inclua cada uma dessas prioridades, que inclua a santificação do nome do Senhor, o reino do Senhor você deseja ver instalado, a vontade do Senhor sendo também implantada, que você se lembre das suas necessidades de pão, de perdão e de proteção. Vamos orar juntos a oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim.
Pastor Elias, obrigado pelas suas palavras, por essa pregação que entra dentro do nosso coração, invade a nossa mente, a nossa alma, e que Deus use essas palavras para nos encher com a sua verdade ao longo desta nova semana. Eu quero convidar a cada um que volte para, nesta mesma plataforma, quinta-feira, a partir das 19h30, é o nosso culto de quinta-feira, na metade da semana. É um culto de oração, é um culto onde também estamos estudando o livro de Filipenses, junto ao nosso querido pastor Manuel, e você poderá vir trazer outras pessoas consigo e ainda ficar no final para uma sala Zoom de oração, que tem sido uma bênção para todos que têm participado. Eu quero desejar a cada um feliz final de domingo e uma ótima semana, na presença e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.